Boa noite a todo o pessoal novamente da rede social, né? No vídeo anterior eu falei das duas testemunhas, né? E as duas testemunhas seria dois servos do Senhor literal, dois profetas literal. E no final do período de 1260 dias, né? No auge de ser 1260 anos, no final desse período de 1260 anos, esses dois profetas desceriam do céu para assumir o seu papel aí, né? A eternidade está no versículo, no capítulo 11, né? E vão ter que morrer e ser ressuscitado, né? E depois subir ao céu, né? Tem que cumprir esse papel. No auge de ser 1260 anos. Mas se for 1260 dias literal, então esses dois profetas, tudo esse período aí pode se cumprir no próprio, na própria na vida do profeta, entendeu? Não precisa usar o simbolismo da Bíblia como foi usado o simbolismo do cordeiro para Jesus. Lembra que o cordeiro simbolizou Jesus por mais de 2000 anos, desde a era do homem até a sua vinda. O cordeirinho ficou no lugar de Jesus, substituindo Jesus, até que um dia Jesus veio e assumiu o seu verdadeiro lugar. Assim também, no caso de ser 1260 anos, a palavra de Deus substituía esses dois profetas até no final, para que essa luz viesse e morresse e assumisse o seu papel. Mas se tratando de dias, se isso não for 1260 anos, mas sim 1260 dias literal, então isso pode se cumprir na vida literal da dos testemunhos. Você não necessita que o velho e o novo represente, seja um simbolismo da dos testemunhas, porque isso pode, esses períodos de 1260 dias, pode ser cumprido na vida dos testemunhas, literal, ou seja, ela pode vir e vive e pregar essa mensagem por 1260 dias. A dos testemunhas, literal, não, os dois profetas do Senhor não pode pregar por 1260 anos, mas pode pregar por 1260 dias. Então é isso que eu estou falando. No caso de ser ano, a palavra de Deus pode substituir, assim como o cordeiro substituiu o verdadeiro que era Jesus. Então ela pode substituir a dos testemunhas até o final, para que essa dos testemunhas só venha no final e cumpra-se o que está escrito sobre ela. Mas se for dia literal, 1260 dias, então isso pode ser cumprido na vida dos dois profetas, sem necessidade de utilização da palavra de Deus como simbolismo, entendeu? Mas, confirmando isso que eu estou falando, porque lá no estudo anterior, eu falei que a dos testemunhos seria dois profetas, né? E aí, por quê? Porque a maioria diz que são o Velho e o Novo Testamento, mas a Bíblia não diz, porque existe um verso que diz que a palavra de Deus dá testemunho, mas não diz que elas são dois profetas do Senhor e qual é a mensagem literal, e o próprio verso diz, quando fala da dos testemunhas, né? Ele não utiliza essa informação. Eu falei, no estudo da dos testemunhas, ele joga para o passado, que foi a França, que se levantou e queimou muita Bíblia, ele joga isso para o passado, que são a dos testemunhas, eles pulam muitos contexto, ponto de separação, detalhes como os 7.000, ele não usa, e 7.000 ele não fala, que são 7.000 pessoas que morreu, esse detalhe dos pés, Adável ficou morto por 3 dias, e o fogo entrou no céu e subiu para o céu, mas a Bíblia diz que depois a dos testemunhas sobe para o céu, não diz que desceu. Então, todos esses detalhes não explica direito, entendeu? Fala que foi morta, entendeu? Mas a palavra de Deus não foi morta, entendeu? Ela pode ter, de alguma forma, ter sido muito destruída, mas não acabou, sempre existiu Bíblia no mundo. Então, assim, esses detalhes é tudo por cima, é um estudo superficial, ou seja, por cima, entendeu? E aí existe um detalhe que impõe também, tanto do 7.000 como esse aqui, é muito importante, ele não dá explicação sobre isso. Está bem logo no início do capítulo, falando da dos testemunhas. É no versículo 4, se não tiver nada, diz assim: são estas as duas oliveiras e os dois andeeiros, e se acha em pé diante do Senhor da terra. Então, quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11? As duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros, que estão de pé diante do Senhor da terra, ou seja, diante de Deus. Então, a Bíblia diz que as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros, e estão diante do Senhor da terra, ou seja, diante de Deus. E aí, quando a gente vai para Zacarias, o que Zacarias diz? Zacarias 4, versículo 11. Prosseguiu, e lhe perguntei, e são as duas oliveiras
à direita e à esquerda do candeeiro. Então o profeta faz uma pergunta: quem são as duas oliveiras que estão diante do candeeiro, né? Quem são as duas oliveiras? E aí no versículo 11, do versículo, falei o versículo 11, né? Vamos para o 14. Mas se você ler o contexto ali do versículo, você vai entender. Ele está perguntando, começa lá do capítulo 4, lá falando da duas oliveiras, dois raminhos de oliveira e os dois candeeiros, né? Aí vem perguntar, só você ler o contexto você vai entender direitinho, entendeu? Mas aí no versículo 14, no versículo 11, ele faz a pergunta: quem são as duas oliveiras e os dois candeeiros? E aí, no versículo 14, ele diz assim: então ele disse, são os dois ungidos e assiste junto ao Senhor de toda a terra. E são o raminho de oliveira, e são os raminhos de oliveira e os dois candeeiros. Aí a resposta do anjo lá diz para o profeta assim: são os dois ungidos, são dois profetas, ungidos são profetas, são dois ungidos. São dois ungidos e assiste junto ao Senhor de toda a terra. Ou seja, são dois ungidos e estão na presença de Deus, assistindo tudo que está acontecendo aí. Há muito tempo eles estão lá na presença de Deus, só assistindo a humanidade, o desenrolar da humanidade, entendeu? Então, as duas oliveiras lá de Apocalipse, por ele lá falando dois profetas, e Deus não deixou, ó, só dois profetas, e disse que os profetas são as oliveiras, são duas oliveiras. Por que ele não deixou o profeta apenas? Não, ele falou, ó, são oliveiras. Porque em Zacarias já dava a resposta, quem são as oliveiras, entendeu? Então lá ele diz, são as duas testemunhas, são as duas oliveiras. A dos testemunhas, a testemunha de Jesus, a testemunha é porque estão na presença de Deus assistindo tudo, estão vendo tudo que está acontecendo. É por isso que são testemunhas. A testemunha de um ímã é o quê? Ela vê o ímã acontecendo, elas são testemunhas, eu vi. Então, essas duas testemunhas estão diante de Deus vendo tudo que está acontecendo aqui. É por isso que elas são testemunhas. Aí, lá em Apocalipse, são as duas oliveiras. E aí, quando você vai para Zacarias, a Bíblia confirma que as duas oliveiras são dois ungidos. Estão diante de Deus assistindo tudo. Então, as duas oliveiras são dois profetas que estão na presença de Deus. Elas são as duas testemunhas de Apocalipse 11. Esses dois ungidos que estão na presença de Deus são as duas testemunhas de Apocalipse 11 e vão descer e vão cumprir o seu papel. Lá diz, e vão pregar por 1260 dias. Se for dia literal, ela vai descer e pregar por 1260 dias. E no final, se ela mostra. Mas, se for 1260 anos, a palavra de Deus vai substituir o período maior, assim como o ordeiro substituiu Jesus até a sua vinda, por mais de 2000 anos até Jesus vir, ficou no lugar, e Jesus não morresse várias vezes. Assim também essa dos testemunhos, como sendo dois profetas, dois seres humanos, não poderia pregar por 1260 anos. Então a palavra de Deus pode, no caso de ser 1260 anos, a palavra de Deus pode substituir, simbolizar dos testemunhos pelo período maior, mas no final, essa dos testemunhos ela tem que descer para cumprir o que tem sido sobre ela, assim como Jesus teve que descer e assumir o seu papel. O ordeiro é apenas um símbolo que apontava, mas Jesus tem que vir. Assim também a palavra de Deus, se for 1260 anos, a palavra de Deus pode substituir esse período de 1260 anos pela testemunha, até que no final desse período próximo, no final, essa dos testemunhas vem e se cumpre, se realiza ali, entendeu? O período, entendeu? Porque ela precisa ser morta, porque a Bíblia diz que a besta que sobe do abismo vai pelejar contra a dos testemunhas, vai matar, e ela vai ficar na praça morta, e o seu cadáver não vai ser enterrada por 3 dias e meio. Depois o Espírito de Deus vai entrar no seu cadáver, elas vão se levantar pelos pés, vai subir pelo céu, vai acontecer um terremoto, 7.000 pessoas vão morrer, entendeu? Então vai ser todo esse contexto. Então esse vídeo é para dar mais uma reforçada lá no que eu falei, do vídeo da dois testemunhos, eu falei que seria os dois profetas. E aí a resposta está aí. A própria Bíblia diz, capítulo 11, falando da dos testemunhos, diz que são as dos testemunhas, são. Ela é a Bíblia que está dizendo. Não sou eu, não é minha interpretação. A Bíblia está dizendo, os estudos que tem pela aí, põe isso aqui, não diz. Ele faz um de cego e não diz isso aqui. Não usa esses versos. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo,
as duas testemunhas são as duas oliveiras. E aí, quando você vai para Zacarias, e são as duas oliveiras? São dois ungidos. Só que dizem lá em Apocalipse 11, essas duas oliveiras estão na presença de Deus, assistindo tudo. E aí, quando você vai para Zacarias, as duas oliveiras são dois ungidos e estão na presença da mesma coisa. Então, não tem para onde pular. São dois profetas do Senhor que estão na sua presença de Deus, assistindo tudo. Há muito tempo eles estão lá na presença de Deus, assistindo o desenrolar. Quem poderia ser essas duas testemunhas? Porque a Bíblia fala que existe um conceito na Bíblia, né, que o homem só pode morrer uma vez só, depois vir o juízo, né? E aí, nesse caso seria Moisés, porque quando fala das duas testemunhas, fala que tem poder para ferir as águas para que se transforma em sangue, né? Isso aponta para Moisés, né? Que transformou água em sangue, né? E aí diz, e também para que não chova durante o período a anunciar, isso apontaria para Elias, né? E aí, por causa desse simbolismo aí, muitos aí dizem que a dos testemunhas seria o profeta Elias e Moisés. Só que Moisés já morreu, né? E aí poderia ser, então, já que Moisés morreu, poderia ser Elias, porque Elias foi levado vivo para o céu. O outro poderia ser Enoque, porque Elias representava o novo mundo, pós o dilúvio, e Elias representava o mundo antigo. Ou seja, esses dois, Enoque viveu no mundo antigo, então ele daria testemunho sobre o mundo antigo e o novo, porque ele está desde o velho até o novo, ou seja, no mundo antediluviano, ele viveu e presenciou a maldade ou os acontecimentos, e também testemunhava sobre a nossa geração depois do dilúvio. E Elias também confirmaria a nossa geração, ou seja, é como se Elias só poderia testemunhar sobre o nosso mundo pós o dilúvio, mas não antes do dilúvio, porque Elias não viveu antes do dilúvio, e Enoque viveu antes do dilúvio. Então, esses dois profetas já que não morreram, foram levados vivos, são dois ungidos que estão na presença de Deus assistindo tudo, pode ser esses dois profetas, Enoque e Elias. Enoque, por quê? Enoque, porque ele presenciou a maldade que aconteceu no mundo antediluviano, né? Então ele serviria de testemunha daquele mundo antigo, que foi destruído com o dilúvio, e Elias serviria do mundo pós-dilúvio, serviria de testemunha. Só que Enoque também serviria para esse também, entendeu? Porque ele viveu esse período todo, entendeu? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que a possibilidade de ser Enoque e Elias é maior, como eu falei, porque para ser testemunha, alguém para ser testemunha tem que ter vivido a época. E aí, quem viveu a época antes do dilúvio? Enoque, não Moisés. Moisés e Elias viveu nessa época, nós, depois do dilúvio. Então, esses dois ungidos pode, e a Bíblia diz que essas duas testemunhas vão morrer. E são os dois profetas que não passaram pela morte. Entendeu? Só que, como a Bíblia diz que o pecado entrou pelo homem, mas todo pecado e todos estão sujeitos à morte, mesmo Enoque e Elias tenha sido levado para o céu, ele significa que eles não passaram pela morte, mas para eles nasceram tão santo assim como Jesus, ou seja, sem pecado, porque a Bíblia diz que em pecado, você diz que nós já nascemos em pecado, né? E o pecado passou para todos, ou seja, todos menos Elias não é um pecador, é isso? Quando eu falo pecador, não estou falando que vivia na prática de pecando, mas estou falando que ele é a natureza, já nasceu pós-queda. E quando a pessoa nasce pós-queda do ser humano, já nasce, e assim hoje em dia, já nasce em pecado, no sentido porque já nasce contaminado pelo pecado, entendeu? É isso que a natureza pecaminosa. É isso que eu estou falando. A Elias também já deveria ter nascido com natureza pecaminosa e Enoque. Então, por que ele não morreu? Por que eles foram levados para o céu? Para servir de testemunha. Ele é fiel a Deus, ele subiu para servir de testemunha, mas no final, ele teria, só no final, depois de testemunhar tudo isso, ele voltaria, pregaria a mensagem, morreria, o que está determinado, ou seja, é como se Deus atrasou a sua morte. Em vez de ele morrer, né, lá no passado, né, Deus falou, não, eu vou manter a sua morte aqui, você tem uma dívida, você vai morrer, mas eu vou deixar vocês para morrer no final, vocês vão ser minha testemunha, vocês vão estar na minha presença, testemunhando aqui, para no final, aí sim, vocês vão descer, vão morrer, e aí sim vocês vão retornar, entendeu? É dessa forma, entendeu?
Então seria isso. Ou seja, ele não foi nível da morte, ele apenas foi atrasado o seu processo, ou seja, para servir de testemunha. Eu vou trazer vocês aqui para você servir de testemunha até o tempo determinado, vocês vão voltar, morrer e retornar, entendeu? Mas vocês vão precisar morrer, porque o pecado passou a todos, entendeu? E aí a morte também passou a todos, entendeu? Então dessa forma, ele dessa forma. E esses dois ungidos, esses dois profetas, são Elias e não Moisés, né? Mas se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar no comentário, né? Isso é a minha interpretação, conforme o verso bíblico, entendeu? Eu entendo. E estou bem aí, tá bom? Questionar, pode questionar, né? E não, viu? E dá, tá bom? Boa noite a todos aí.